Ok. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui. Para quem pôde assistir aí a nossa primeira live. Nós estamos indo aqui para a segunda live, né? E chamo Emerson, sou atualmente, né? Estou como diretor acadêmico do Instituto Federal Baiano, Campus Bom Jesus da Lapa, tá? E atuarei com vocês hoje na mediação da nossa segunda live, tá? Essa segunda live, ela vai descrever de uma forma sucinta, né, para todos aqueles estudantes que tiveram a oportunidade de fazerem sua inscrição nesse primeiro momento. Então, ela vai descrever o processo de matrícula para os estudantes dos cursos de graduação ofertados pelo IF Baiano, tá? Através do sistema SISU, tá? Então, nós vamos aí utilizar as informações previstas no edital número 41, que foi lançado no dia 10 de julho de 2020, tá? Então, esse edital está disponível no site do IF Baiano também, tá? Para vocês terem acesso. Então, nesse edital, ele convoca para matrícula em chamada regular os candidatos aprovados nos cursos de graduação ofertados pelo Instituto Federal Baiano no segundo semestre, tá? Através, né, instruído pelo edital 81, que foi lançado no dia 25 de junho, que tornou público o processo seletivo, né, através do sistema SISU, beleza? Então, só para deixar escapar nessa informação, para todos que estão aqui participando, no qual nós já agradecemos previamente, né, que em função do atual quadro de emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo Covid, esse processo de matrícula, né, dos candidatos, ele será realizado de forma exclusivamente eletrônica, tá? Então, é um diferencial desse processo deste ano, né, do segundo semestre, em função da situação que nos encontramos hoje decorrente do Covid-19, tá? Então, todo o processo ele vai ser exclusivamente eletrônico, tá? E vai acontecer, né, iniciou aí ontem, né, na data do dia 16 de julho, e vai até o dia 21 de julho de 2020, tá? E aí é importante que vocês se atentem para o prazo de matrícula e também para o horário até onde será recebida essa documentação. Então, ela começou no dia 16, né, na data de ontem, no dia 16, e vai até o dia 21 de julho, tá? Até às 5 horas do dia 21 de julho, tá? Então, a gente está colocando as informações aqui também no rodapé da live, para que vocês tenham ciência e não se esqueçam disso. É importante vocês lembrarem desse horário, tá? Porque, diferentemente da inscrição, né? Esse horário de matrícula vai até as 17 horas do dia 21 de julho, tá? E após a conferência da documentação, então será divulgado então as informações referentes a esse processo de matrícula. Tá ok? Então, pedimos a vocês também que possa divulgar essa live nossa, porque o objetivo dela é tornar e dar esclarecimentos aos estudantes que fizeram seu período de inscrição aí nesse primeiro momento, tá? Outra informação importante que nós vamos abordar aqui, que também está estabelecido dentro de uma programação do Ministério da Educação, é o procedimento de manifestação de interesse, tá? Para constar na lista de espera do SISU. Teremos um momento aqui também, junto com o nosso convidado, para que vocês tenham ciência dessa informação e seguindo aqui, né, só para a gente lembrar, seguindo o calendário estabelecido pelo MEC, tá? Então, esse período de manifestação de interesse para constar na lista de espera, ele está desde o dia 14 de julho aberto até as 23 horas e 59 minutos do dia 21 de julho, tá? Então, para vocês terem ciência disso e maiores informações, por favor, acessar o site do IF Baiano, lá no portal /concurso, tá? Vai passar aqui também no decorrer da nossa live, né, no rodapé, tá? Também tem no edital disponível no IF Baiano, tem o nosso e-mail, né? E esse e-mail também a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que vai ser utilizado para esse processo também
de disponibilização dos documentos para a efetivação da matrícula, tá? Que é o Procel, que vocês estão vendo aí agora, procel@lapa.ifbaiano.edu.br, tá? Ok, gente. Então, antes de iniciar as discussões sobre esse edital, né, eu gostaria de apresentar o nosso convidado. Teremos a presença aqui ilustre do servidor da instituição, né, o nosso servidor Jorge Abdon Miranda de Souza Júnior, tá? Ele atualmente é o nosso chefe de Secretaria de Registros Acadêmicos do IFBaiano. Então, é uma pessoa que tem conhecimento dos processos de matrícula, né, da tramitação dessa documentação. Então, vai ser muito oportuno para vocês que conseguiram efetivar suas inscrições, né, naquele primeiro momento. E agora vamos ter a possibilidade de tirar todas as dúvidas referentes aí ao processo de matrícula. Lembrando também que essa live está sendo gravada e ela vai ficar disponível no nosso site oficial, então vocês terão a oportunidade de estar consultando essas informações, né, novamente, em função dessa disponibilidade. Também queria agradecer a participação. Hoje teremos aqui nossos intérpretes de Libras, né, Luciana Pereira, que faz parte do campus aqui do Bom Jesus da Lapa, né, que fala com vocês inicialmente. Teremos também a presença aqui Joatan Mota, né, também da Rede Federal Baiana, né, e também Marisa, né, também da Rede Federal, do Campus Santo Inês. Aqui a gente antecipadamente agradece a participação, tá? E como apoio, mais uma vez, agradecendo aqui nosso servidor Wilder Machado, que é o nosso analista de tecnologia da informação, do Núcleo de Gestão de Tecnologia do campus, e também é responsável pelo Núcleo de Comunicação de Eventos do Campus Bom Jesus da Lapa, tá? Então, para efeito aí organizacional dessa live, nós organizamos elas em blocos, né? E aí a gente vai, a partir desse primeiro momento, começar a esmiuçar um pouco mais informações referentes à matrícula, e no segundo momento a gente vai abrir para perguntas, que está no nosso chat disponível, e o Wilder, né, nosso analista técnico, vai estar observando essas informações, e nesse segundo momento teremos aí um espaço aberto para tirar dúvidas referente a esse processo de matrícula, tá? Então vamos começar. A primeira pergunta, mais uma vez, boa tarde, agradecendo aqui a Jorge Abdon. Jorge, a gente tem uma diferenciação esse ano, né, desse procedimento de matrícula, né, e a gente analisando ali o edital, esse processo de matrícula, esse ano, ele vai acontecer em etapas, né? Então, eu queria que você iniciasse a sua fala descrevendo um pouco mais essas etapas que estão previstas aí para o processo de matrícula, tá? Então, boa tarde mais uma vez aí e agradeço a participação, tá? Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, como o professor Emerson falou, em virtude dessa pandemia do Covid-19, a matrícula do processo seletivo do SISU, ela teve algumas alterações. Antigamente, essa matrícula era feita na Secretaria de Registros Acadêmicos, no campus, né? Onde o aluno levava toda a documentação e lá teria que preencher um formulário de matrícula. Para esse processo seletivo desse ano, do SISU 2020.2, a gente está fazendo de uma maneira diferente. Como o professor falou, estamos fazendo ela exclusivamente de maneira virtual, eletrônica. Se você pegar o edital, você vai ver que está dividido em 3 etapas. A primeira etapa vai ser o preenchimento do formulário. O aluno vai lá no site do SISU, lá azul, tem lá, faça sua inscrição aqui. Clicou ali, você vai ser direcionado para um formulário eletrônico. Nesse formulário eletrônico, você vai preencher seus dados básicos, né? O nome completo, número do seu RG, número do CPF, filiação, qual é a cota que você se insere, ou seja, preenche todo esse formulário e após preencher, confirma e vai dar a opção de você salvar. Por quê? Você vai imprimir esse formulário e assinar em todas as páginas. A segunda etapa desse processo é você pegar esse formulário que você preencheu, que você documentação comprobatória. Essa documentação eu vou falar um pouco mais na frente. Aí a segunda etapa
será essa. Aí no linkzinho embaixo está passando o e-mail, né, que é do procel@lapa.ifbaiano.edu.br. É nesse e-mail que você vai enviar a documentação e o formulário. E a terceira etapa vai ficar condicionada ao calendário acadêmico que futuramente a direção acadêmica vai publicar, né? E aí sim, só nessa terceira etapa, quando for publicado esse calendário acadêmico, que o estudante vai lá na Secretaria de Registros Acadêmicos, levar toda essa documentação, tanto as cópias quanto os originais, para assim aí firmar a sua matrícula. Aí nesse processo agora teve essas alterações. Ok, Jorge, só para deixar claro aqui para o estudante, teve um momento que é, a, a, a imagem ficou presa, viu, Jorge? E só para a gente deixar bem claro, né, Jorge falou que tem três procedimentos, que vão, na verdade, três etapas dentro desse procedimento. Então, preenchimento de um formulário, tá? E depois vocês vão precisar assinar. É importante, Jorge, falar sobre essa questão da assinatura, né? Esse cuidado de imprimir e assinar, né? Um documento importante, né? E Jorge vai falar um pouquinho mais na frente. E após o retorno presencial das atividades, e após, né, a análise de um novo calendário, esses estudantes que efetivaram inicialmente essa matrícula para que a equipe possa fazer a análise da documentação final e assim efetivar. Correto, Jorge? Isso mesmo. Vamos para o segundo ponto de discussão, que eu acho que também esse processo, por ser eletrônico, ele tem alguns cuidados que a gente não deve deixar de observar, né? Toda vez que a gente vai encaminhar a documentação, esses detalhes são importantes para que a gente possa seguir de uma forma tranquila os procedimentos, tá? Então, Jorge, falando um pouquinho desses cuidados, eu queria que você, né, como a gente falou da primeira etapa, que é uma etapa de preenchimento de um formulário de inscrição, fale um pouquinho sobre os cuidados que esse estudante tem que ter, né? E que tipo de mais de informações você poderia passar para eles nesse processo de preenchimento do formulário, tá? Quando você pega o edital de matrícula, lá no ponto 1.3 até o ponto 1.6, vai falar de alguns cuidados que o candidato deve ter na hora do preenchimento desse formulário. O edital deixa bem claro que o quê? Toda vez que você participa de um processo seletivo, é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos, assim como é de responsabilidade do candidato todas as informações que ele está prestando ali. Ou seja, a obediência dos prazos estipulados no edital é de inteira responsabilidade do candidato. Como o professor Emerson falou, aí embaixo também está passando o prazo para a entrega desses documentos via online, né? Que começou ontem, dia 16, e vai até o dia 21, lembrando que é até às 17 horas. Ou seja, fica atento a esse prazo. É de responsabilidade também do candidato esse envio desse formulário que ele está preenchendo. O cuidado que ele deve ter. Após preencher esse formulário, enviou, se ele verificar que teve algum erro, o que ele faz? Ele pode novamente preencher esse formulário e enviar para a gente o formulário correto, o que a gente vai aceitar, mesmo tendo lá uma ficha de pré-matrícula que tem algum dado errado, a gente só vai levar em consideração aquela ficha de matrícula que o aluno imprimiu, assinou e enviou para a gente. E também, através desse e-mail que está passando aí embaixo, o candidato pode entrar em contato com os membros do processo, da comissão do processo seletivo, para falar de algum erro que aconteceu, de alguma coisa que pode atrapalhar ele durante esse processo desse envio desse documento e também da inscrição do formulário. Ou seja, esse ponto do 1.3 e do 1.6 é só para ressaltar a importância do preenchimento correto dessa ficha de inscrição, a sua assinatura e envio para a gente. Ok, Jorge. Né? Lembrando a vocês que esse edital está disponível, né, no portal do IF Baiano, /concurso, né? E vocês têm acesso a esse edital.
Então, verifica, é sempre bom olhar com cuidado, com calma, checar as informações. A gente está aqui descrevendo, né, essas informações contidas no edital. Então, é importante vocês fazendo leitura, fazer as anotações também das falas, para que isso possa facilitar esse processo de encaminhamento dessas documentações para essa matrícula, tá? Jorge falou muito bem dessa questão da inscrição, então o estudante vai preencher esse formulário e depois, né, é importante que esse formulário vai servir também como documentação para ele encaminhar por e-mail, né, Jorge? Então, eu queria que você falasse um pouquinho essa questão do e-mail, né? Porque a gente tem o e-mail do processo seletivo, né, que está passando aí no rodapé dessa live, e esse estudante terá que encaminhar, além da documentação comprobatória, né, vai ter que encaminhar também esse formulário impresso e assinado. Eu queria que você falasse um pouquinho, Jorge, sobre essa questão do e-mail, né? Quais são as informações que tem que ter nesse e-mail, né, ali naquela região ali do assunto, né, que geralmente a gente descreve o que esse e-mail contém, né? Então, ali no assunto, tamanho de arquivo, esse cuidado com a questão do tamanho de arquivo, né? Então, assim, o que mais você poderia falar, Jorge, sobre, na hora dele for passar essas informações por e-mail, né? Que tipo de cuidados ele deve ter também na condução desse processo, tá bom? Isso. Quando o estudante tiver com o formulário impresso e assinado e com toda a documentação escaneada, ele deverá mandar um e-mail para o procel@lapa.ifbaiano.edu.br. Aquele campo que tem lá assim escrito assunto, lá no edital, no item 1.7, está escrito como é que você deve preencher. Matrícula SISU 2020.2. Aí você coloca seu nome completo, o curso, né, que é Engenharia Agronômica, e o campus, Bom Jesus da Lapa. Qualquer dúvida em relação a esse campo assunto na hora de mandar o e-mail, é só acessar o edital, que lá no item 1.7 vai estar escrito certinho como é que vocês devem enviar para a gente. Quando vocês enviarem o e-mail com o formulário e a documentação, no e-mail deve estar constando quais são os documentos que você está enviando para a gente. Ou seja, documento 1, formulário de inscrição, formulário de matrícula. Documento 2, RG. Documento 3, CPF. Quando for escrever o e-mail, diga todo o documento que vocês estão enviando para a gente. E um cuidado que vocês têm que ter na hora de enviar esse documento é que o e-mail comporta até 7 megas por e-mail. Ou seja, tem categorias mesmo de cotas que tem muito documento, talvez um e-mail só não vai ser o suficiente para você enviar toda essa documentação. Aí o que é recomendado? Você manda um e-mail, parte 1, uma parte dos documentos, e se houver necessidade de enviar outros documentos, você coloca lá parte 2. Ou seja, dá para fragmentar essa documentação em diferentes e-mails, mas você colocando a previsão dizendo que tal documento é a parte 1 e segue o outro e-mail com a parte 2 dos documentos. Nesse envio desses documentos, quando a comissão do processo seletivo receber, vocês vão receber um e-mail de volta dizendo que a gente recebeu toda a documentação. Então, basicamente, esses os cuidados. Na frente eu posso até falar um pouquinho mais sobre algumas informações a mais que o edital traz, sobre outros cuidados que o candidato tem que ter também na hora de enviar esse e-mail para a gente. Muito importante essa tua fala, porque ontem eu estava na instituição, né? E aí recebi um telefonema de um estudante, e ele informando que tinha tentado encaminhar esse e-mail e não tinha conseguido, né? E aí, rapidamente eu detectei que possivelmente o problema era o tamanho do arquivo, né? Então eu passei essa informação para ele, pedi para que ele olhasse o edital, e lá tem essa instrução de que analisem com cuidado, gente, verifique lá se aquela quantidade de arquivos que você está mandando por e-mail, se ele ultrapassa os 7 megas. Se ultrapassar os 7 megas, o e-mail não vai chegar, né, para que a comissão possa avaliar. Então, vai ser necessário você dividir essa documentação e informar isso no e-mail, conforme o Jorge falou aqui para vocês, tá? Então, importante vocês tomarem esse cuidado. E tem uma última parte da fala de Jorge, que é extremamente importante. Ao vocês encaminharem e-mail,
né, a comissão do processo seletivo, ela vai encaminhar para vocês uma resposta, acusando o recebimento do e-mail, né, confirmando o recebimento desse e-mail. Então, vocês devem aguardar, então, essa confirmação para ter a certeza de que esse e-mail chegou à comissão do processo seletivo. Então, não basta só vocês encaminharem o e-mail, não. Verifiquem no e-mail posteriormente se houve uma confirmação do recebimento desse e-mail via a comissão do processo seletivo. Nós vamos retornar com essa confirmação para vocês. Né? Uma outra coisa também que aconteceu, Jorge, né, que pode acontecer com outros estudantes também, ele me perguntou, olha, professor, eu estou utilizando o e-mail de uma outra pessoa, não é um meu e-mail, né? Eu posso fazer isso? Aí, Jorge, eu queria passar essa dúvida para você. Uma pessoa que está, por exemplo, está com um celular e não consegue, ela pode pedir para um parente mandar esse e-mail? Qual o cuidado que ela tem que ter nesse momento ao efetuar desta forma esse procedimento? Para evitar qualquer tipo de confusão, né, em relação ao nome que está no e-mail e o nome também que está nos documentos, para não ter divergência, no corpo do e-mail é recomendado que você coloque documentação referente ao candidato tal, tal, tal. Ou seja, você está usando o celular de outra pessoa, provavelmente ali já está cadastrado o e-mail da outra pessoa. Aí o que você vai fazer? Na hora de escrever o e-mail, você coloca sua identificação e procede como normal, mas se identifique no e-mail. E como o Emerson falou, sobre a questão que a gente vai falar, que a gente recebeu essa documentação, se você mandou o e-mail e não recebeu esse e-mail de confirmação, você entra em contato com o Procel, com a comissão, através desse mesmo e-mail, porque alguma coisa pode ter acontecido. Geralmente, às vezes, quando você manda um e-mail que excede a capacidade máxima dele, ele acaba não sendo enviado. Ele, às vezes, automaticamente é salvo no seu e-mail como rascunho e você pensa que enviou e-mail, mas na verdade não. Ou seja, se você enviou esse e-mail com o seu formulário, seus documentos e não recebeu esse e-mail de confirmação, entre em contato com a gente. Toda hora eu estou abrindo o e-mail para verificar se estou recebendo essa documentação, também para tirar a dúvida dos candidatos que querem fazer a matrícula. Ou seja, eu estou olhando toda hora esse e-mail e pode ter certeza, quando vocês enviarem, vocês vão receber essa resposta do recebido. Ok, Jorge, importante essa colocação, para que o aluno tenha ciência, né, esse estudante, de que ao encaminhar, ele ter esse cuidado de avaliar se ele já recebeu esse documento ou não, e caso isso não seja observado dentro de um prazo, né, que ele encaminhe para aí o procel@lapa informações acerca do e-mail que foi encaminhado, tá? A gente terá o maior prazer de responder dentro dessa solicitação, tá bom? Bom, Jorge, você falou sobre essa questão do período dessa questão do encaminhamento do e-mail, né? Com o preenchimento desse formulário, mas a gente sabe também que, além desse formulário que ele vai precisar encaminhar por e-mail, vai ser necessário também que ele entregue essa documentação comprobatória, né? Aí, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da documentação comprobatória, porque ela tem relação também com as vagas, né? O código de vaga. A gente sabe que tem a vaga de ampla concorrência e também relacionada às políticas afirmativas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar pontualmente, né, dentro dessas especificidades, quais são os documentos que, além do formulário, esse estudante deverá disponibilizar via o e-mail do processo seletivo, para que a gente possa, então, avaliar esse procedimento de matrícula. E aí eu começo, né, e com a questão da ampla concorrência, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das vagas, né? E quais são os documentos daquele candidato que participou ali da ampla concorrência que ele precisa encaminhar por e-mail, tá? É muito importante esse momento agora dos documentos da ampla concorrência, porque ela é a base dos documentos das outras categorias também.
Ou seja, o documento da ampla concorrência vão ser todos esses que eu vou falar aqui agora, mas eles também vão servir para todas as demais cotas. Após quando vocês estiverem com o formulário de inscrição, vocês vão ter que enviar também toda a documentação comprobatória daqueles dados que vocês estão informando. Que documentos são esses? O documento de identificação com foto. O edital, nesse ponto, ele prevê que a gente aceita diversos documentos com foto. Qual seria eles? O RG, o normal que todo mundo tem, né? Carteira de trabalho, CNH, se você exerce alguma atividade que tenha alguma classe como OAB, CREA, que dá um documento para você com foto, também a gente aceita. Ou seja, esse documento de identificação com foto, esse documento oficial, a gente recebe de uma maneira ampla, abrangendo outros documentos também. O CPF, se você não tiver o CPF em mãos ou ele não tiver na carteira de identidade, você pode acessar o site da Receita Federal e lá você coloca seus dados e vai gerar um PDF com o número do CPF. É até bom porque até adianta bastante para vocês a Receita emitir esse documento. Vocês conseguem na mesma hora. Tem também a certidão de nascimento e, se a pessoa for casada, a certidão de casamento. Outro documento importante é o histórico escolar. A pessoa que não tem esse histórico escolar, qual seria outros documentos que a gente poderia aceitar? Um certificado, uma declaração, qualquer documento assinado, carimbado pela instituição de ensino, dizendo que a pessoa concluiu o ensino médio, terminou o terceiro ano e está apta a ingressar nesse nosso processo seletivo, né? Ou seja, para comprovação de escolaridade, não pela concorrência, histórico escolar ou alguma declaração ou certificado dizendo que a pessoa terminou o ensino médio. A gente precisa também do comprovante de residência. Aquelas pessoas que não têm um comprovante de residência no seu nome ou no nome dos pais, pode fazer uma declaração de domicílio. E para aqueles maiores de 18 anos, outro documento também é título de eleitor. Junto com o título de eleitor, geralmente as pessoas que votam, elas recebem um ticketzinho, né? Que aquilo ali está comprovando que você votou nas últimas eleições. Para quem não tem aquele ticketzinho, vai no site do TRE-BA, vai ter lá uma parte para certidão de quitação eleitoral. Você clica nesse botãozinho, coloca seus dados, nome do pai, da mãe, nome completo, número do título de eleitor, e o site vai emitir de forma gratuita essa certidão de quitação eleitoral. E para os meninos que têm mais de 18 anos, vai ser também necessário um comprovante que ele está kit com o serviço militar obrigatório. Esse documento, principalmente aqui em Bom Jesus da Lapa, ele demora um pouquinho de ser emitido, às vezes demora até 3 meses. Mas a gente aceita até qualquer documento emitido pelo cartório lá, o militar, dizendo que você compareceu, se apresentou e está aguardando esse documento definitivo. Mas nesse envio da documentação, você tem que ter algum documento, você que tem mais de 18 anos e é homem, que pelo menos se apresentou à Justiça Militar. Para aqueles que são menores de 18 anos, nós também vamos precisar da cópia do RG e do CPF dos responsáveis. E o último documento para ampla concorrência que é necessário seria a foto 3x4. Ok, Jorge, muito boas essas suas informações, porque o aluno, através do que você falou agora, ele vai conseguir preparar talvez melhor essa documentação, né? Seguindo aí essas suas recomendações, até porque esses documentos depois serão apresentados, né? Após o retorno, né, da pandemia, né, com a finalização da pandemia, né? E o retorno da atividade presencial, ele deverá entregar essa documentação, né? Então, importante ter esses cuidados, é muito boa essa explanação que você fez. Jorge, e agora para aqueles estudantes que estão associados já com as políticas afirmativas, né? Nós falamos sobre ampla concorrência, mas a gente sabe que a instituição, né, o IF Baiano, ele tem trabalhado muito com as políticas afirmativas, isso é uma identidade, né? Um ponto bastante importante da nossa instituição. E aí a gente sabe que teve estudantes que se inscreveram lá nessas políticas. Eu queria destrinchar uma por uma, para que você pudesse aí também complementar suas informações acerca da documentação comprobatória.
E aí eu vou me referir agora àqueles candidatos que estão agora nos vendo, né, através da live, com relação àqueles candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública, né? É importante destacar esse integralmente o ensino médio em escola pública, para que o aluno tenha ciência que ele precisou passar, né, durante esse período todo por uma escola pública. Então, para aquele estudante que se manifestar interesse nessas vagas, além dessa documentação que você já informou, quais são os outros documentos que ele deverá apresentar para poder computar, né, dentro desse processo? Certo. Essa cota que o professor Emerson falou é a cota L1, que são os candidatos de baixa renda, né, que cursou integralmente o colégio, o ensino médio no colégio público. Será necessário toda a documentação elencada lá na ampla concorrência, essa última que eu falei, mais essas documentações específicas da categoria. Para você comprovar que você estudou o ensino médio no colégio público, que documentação já é o suficiente para a gente? O histórico escolar já consta quais foram os colégios que você estudou primeiro, segundo, terceiro ano. Aí, através do histórico, a gente faz uma leitura de fácil identificação. Mas para os alunos que não têm o histórico, uma declaração, um certificado com a assinatura e o carimbo do responsável pelo colégio, dizendo que o aluno cursou integralmente o ensino médio no colégio público. Se for um certificado dizendo que apenas o aluno concluiu o ensino médio, ou concluiu o terceiro ano naquele colégio, não é uma informação válida para a gente, porque aquela ali é só informação do terceiro ano. E essa categoria, ela leva em consideração todo o ensino médio, ou seja, primeiro, segundo, terceiro ano. Aí, nesse caso, ou o histórico escolar, que a gente consegue identificar qual foram os colégios que a pessoa estudou, ou uma declaração simples do colégio dizendo que a pessoa estudou integralmente o ensino médio no colégio público. Em relação a essa mesma cota, tem alguns documentos para comprovar que o estudante é de baixa renda. Que documentos seriam esses? Se dentro do grupo familiar do estudante tiver algum pensionista, pega os 3 últimos meses desse benefício que ele recebe. Se tiver alguém com carteira assinada, a carteira de trabalho, ou então os últimos 3 contra-cheques dessa pessoa. Se alguém da família tem renda a partir de aluguel, de algum local, de arrendamento, pega essas declarações, pega os extratos bancários referentes a esses valores. Se a pessoa trabalha de forma liberal e não é comprovadamente, não tem uma carteira de trabalho, ela pode pegar o levantamento, um extrato bancário dos últimos 3 meses, ou então qualquer tipo de declaração de imposto que ela faça em relação a essa atividade. E mesmo assim, se ela não tiver esse tipo de declaração, tem um dos anexos do edital, tem lá uma declaração, uma autodeclaração de renda. Aí, o pai, a mãe, algum parente do candidato terá que preencher esse formulário dizendo: eu, fulano de tal, exerço tal atividade, e tem lá o rendimento mensal que essa pessoa consegue tirar. E para esse edital, ele veio trazendo também um documento que a gente pode utilizar para a comprovação da renda da família, que ele acaba simplificando bastante, que é o CAD único. Porque ele acaba simplificando. Se você recebe algum benefício assistencial do governo, se você recebe o Bolsa Família, por exemplo, você já tem esse cadastro no CAD único. E não só você, todas as pessoas que compõem o grupo familiar. Se você tiver esse CAD único, se você tiver esse registro, já é suficiente para a gente entender que vocês são estudantes de baixa renda. Porque nesse documento vai ter o nome de todo o grupo familiar e o número de inscrição. Ou seja, só faz jus esse CAD único e as pessoas que recebem algum tipo de auxílio do governo, aquelas pessoas de baixa renda. Ou seja, esse documento simplifica tudo que eu disse anteriormente. Então, seria esse documento, Emerson. Maravilha, Jorge, maravilha, viu? Acho que essas informações aí, eles contemplou bastante, assim, para os estudantes, né, que manifestaram interesse nessa vaga, né, nesse código de vaga. Temos também, Jorge, aqueles estudantes que estudantes que são autodeclarados pretos, pardos ou indígenas,
e que também possui essa renda bruta familiar inferior a um salário mínimo e que tenha também cursado o ensino médio em escola pública. Então, aí a gente já contempla mais características, né? Então, para esse público, né, para esse grupo de estudantes que manifestaram interesse nesse Código Vaga, quais são as documentações que ele deverá disponibilizar para que o processo seletivo, a comissão, faça a avaliação? Isso. Essa categoria que o professor Emerson falou agora é a categoria L2, está prevista lá no edital. Vai ser necessário o quê? Toda a documentação que eu disse anteriormente, que serve para ampla concorrência, a documentação também referente ao colégio, para comprovar que você estuda, você concluiu o ensino médio no colégio público, a comprovação da renda e mais um documento que seria a autodeclaração étnico-racial. Essa autodeclaração, ela está com, eu creio que seja o primeiro anexo do edital de matrícula. O aluno imprime essa autodeclaração, coloca, eu, fulano de tal, me declaro preto, pardo, indígena, de acordo com a lei, coloca a data que ele preencheu aquele formulário e assina no final. Esses documentos que eu estou falando a mais deverão também ser escaneados e enviados para a gente. Ou seja, esse documento está no corpo do edital, passando o edital, é o primeiro anexo, o candidato da categoria L2 deverá preencher, escanear e enviar para a gente pelo meio do processo. Lembrando, né, Jorge, uma das primeiras falas sua sobre a responsabilidade do candidato, né, em manifestar essas informações, né, e a vericidade dessas informações, né. Então, quando você se declara, você está, assim, devidamente comprovando que de fato se encaixa nesse perfil, né, associado aí a esse código de vaga, tá? Temos também, Jorge, né, aqueles candidatos que também se declararam pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, né? Então a gente já não tem mais essa questão da renda como comprovação, mas eles cursaram integralmente o ensino médio em escola pública. Tem também alguma informação que você poderia passar para a gente acerca disso? Isso, essa categoria é a L6. São candidatos declarados pretos, pardos, indígenas, que não levam em consideração a renda, mas que estudou no colégio público. Nesse caso, o candidato deverá encaminhar para a gente toda aquela documentação elencada para ampla concorrência. Essa autodeclaração étnico-racial, que eu vi aqui agora no edital, é o anexo 2, onde o candidato terá que imprimir, assinar e enviar para a gente, junto com um comprovante de escolaridade, dizendo que o candidato concluiu o ensino médio, todo o ensino médio no colégio público. Maravilha, Jorge, maravilha. Acho que essas informações também aqui contemplam bastante, assim, o que se pede, né, para que esse candidato possa se matricular dentro desse código de vaga. Temos também aqueles candidatos, né, que são declarados também, né, com deficiência, mas são também declarados como pretos, pardos ou indígenas, e tem a renda bruta per capita inferior a um salário mínimo, e também cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, né? Então, quais são as informações que você poderia passar para esse grupo de estudantes? Isso, essa categoria L10, para os candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos, indígenas, de baixa renda, que tenha cursado integralmente o ensino médio no colégio público. É bom o candidato que está nessa categoria prestar atenção, porque é essa categoria que exige mais documentos. Por quê? Nós vamos precisar de todos aqueles documentos da ampla concorrência, nós vamos precisar do documento referente à renda, nós também vamos precisar da autodeclaração étnico-racial e também vamos precisar de qualquer documento, relatório, laudo médico, que comprove essa deficiência da pessoa. Esse laudo, esse relatório, ele tem que ser atual, ele tem que ter sido emitido em até 12 meses. E o principal desse documento é o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Por que esse documento ele é importante? Porque o candidato que se inscreveu nessa cota, esse laudo médico, nós vamos enviar para a reitoria.
Lá tem uma junta médica que vai analisar para saber se realmente a pessoa tem ou não algum tipo de incapacidade ou deficiência e se essa pessoa faz jus ou não àquela cota. Ou seja, pega um relatório médico, verifica se esse relatório médico tem um número do CID, ou se o médico descreveu o tipo de incapacidade ou deficiência que você tenha, e certifique-se da data desse documento, porque a gente vai aceitar esse documento emitido de 12 meses. Aí essa é a documentação, Emerson. Bacana, Jorge. Muito bom, viu? Esse esclarecimento dessas informações. Você vê assim, né, gente? Tem alguns detalhes que é importante a gente fazer, né, uma análise prévia. E eu acho que essa live também ela é muito bacana nesse sentido, porque vocês estão tendo a oportunidade de conversar diretamente com o servidor que analisa esses documentos, né? Então, esses cuidados que ele tem passado para vocês aí, a título de informação, é extremamente relevante para que o candidato ele possa, né, estar mais tranquilo ao encaminhar a documentação comprobatória, tá bom? Temos também, Jorge, os candidatos, né, também declarados como deficientes, né, mas também autodeclarados como preto, pardo, indígena, e independentemente da renda, né, nós falamos daquele candidato inicial que tinha que também fazer a comprovação da renda, mas nesse caso é um candidato com deficiência, autodeclarado preto, pardo ou indígena, né, independentemente da renda, e que tenha cursado o ensino médio em escola pública, né? Quais são as informações também que você poderia acrescentar para que esse estudante tivesse ciência da documentação que será necessária ele encaminhar para o e-mail do processo seletivo? Creio que essa categoria que o professor Emerson acabou de falar seja a L5, né? Que a gente acabou pulando aqui, que é a documentação de candidatos que, independentemente de renda, tenham cursado integralmente o ensino médio no colégio público. Ou seja, uma categoria que não leva em consideração raça ou etnia, nem renda, só leva em consideração que o aluno concluiu o ensino médio todo no colégio público. Ou seja, toda aquela documentação da ampla concorrência, junto com o histórico escolar, ou então com a declaração dizendo que o aluno cursou integralmente ensino médio no colégio público. Jorge, tem a L14, que é candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, mas que independentemente da renda, né, e tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, né? Aí essa também eu queria que você fizesse menção nessa explicação. Certo. Essa categoria, a L14, leva em consideração ao candidato ter algum tipo de deficiência, que o mesmo auto se declare preto, pardo, indígena, não levando em consideração a renda, mas levando em consideração que concluiu o ensino médio, que concluiu totalmente o ensino médio no colégio público. Aí essa categoria L14, que a gente precisa? Todos aqueles documentos elencados na ampla concorrência. A gente vai precisar do relatório médico, daquela mesma maneira que eu falei na categoria anterior, com o Código Internacional de Doenças, que é o CID, ou então com alguma previsão escrita pelo médico dizendo qual tipo de deficiência que o candidato possui, com validade até de 12 meses. E junto disso, também a autodeclaração que está no anexo 2, que é a autodeclaração étnico-racial. Maravilha, Jorge. E acho que por último, né, com relação ao que se refere a código de vaga, a gente tem os candidatos considerados, né, declarados com deficiência, né? E aí eu acho que tem alguns pontos também que você poderia elencar com relação a esses candidatos, tá bom? Essa categoria aí, vou ter que pescar aqui, ela é a V3857. É para os candidatos que só se declararam deficientes. Ou seja, a gente vai precisar daquela documentação da ampla concorrência junto com o relatório médico que comprove essa deficiência, que, como eu já disse, tem que ter o CID, previsão do médico dizendo qual o tipo de deficiência que a pessoa tem, qual o tipo de incapacidade que a pessoa tem, emitido em até 12 meses. Aí, fazendo um levantamento geral, Emerson, a gente tem algumas categorias que abrangem tudo, assim, né? Ampla concorrência, é aqueles documentos gerais que eu disse já no início, que vai servir para todas as outras categorias.
Os candidatos que se autodeclararam preto, pardos, indígenas, imprimem o anexo 2 do edital, vai assinar e, quando enviar o documento, envia isso junto. Aos candidatos que têm algum tipo de deficiência, o relatório médico com o CID, sendo expresso nesse documento pelo médico que tipo de deficiência a pessoa tem ou que tipo de incapacidade que a pessoa tem. Esse relatório é emitido em até 12 meses. As outras categorias que levam em consideração a renda, contra-cheque, dos últimos 3 meses, carteira de trabalho, aos servidores públicos também o contra-cheque, extratos bancários, e para simplificar a vida daqueles que são de baixa renda, a inscrição do CAD único, aquele documento que tem todo o grupo familiar ali cadastrado, já é o suficiente para a gente. E as categorias de colégio público, o histórico escolar já é o suficiente para a gente, mas se não tiver o histórico, basta uma declaração do colégio dizendo que o aluno concluiu o ensino médio totalmente no colégio público. Ok, Jorge, eu acho que foi bastante esclarecedor, assim, a sua fala, muito esclarecedora, né? E você conseguiu pontuar para todos os códigos de vagas aqui presentes no edital, as documentações necessárias que os estudantes precisarão encaminhar para o e-mail do processo seletivo, passando agora para vocês aí, né, no rodapé. Lembrando a vocês, né, que vocês, aqueles que encaminharem o e-mail, né, que estão agora podendo assistir conosco aqui a live, vocês receberão uma confirmação desse e-mail ao ele ser recepcionado pela comissão, tá? Então, confiram esse recebimento, né? Para que vocês tenham ciência de que toda a informação que foi passada, né, no e-mail, ela chegou ao seu ponto, né, de maior interesse nesse caso, né? Chegou lá a seu destino, que é a comissão que avalia a documentação, que é a comissão do processo seletivo. Então, vocês vão receber esse e-mail. Então, caso isso não tenha acontecido, vocês podem encaminhar um e-mail para nós no processo seletivo @lapa, né, procel@lapa.ufbaiano.edu.br, tá? Encaminhe e-mail para que vocês tenham ciência, né, de que se essa documentação chegou ou não. E mais uma vez lembrando daquele detalhe do tamanho do arquivo, tá? O e-mail só recebe até 7 megas. Caso ultrapasse esse valor, vocês podem dividir em 2 e-mails, né? E aí lá no edital do processo seletivo ele informa como você pode fazer isso, né? Você pode até compactar essas informações, né? Para poder diminuir o tamanho do arquivo, e você pode numerar esses arquivos, né? Então, se eu vou dividir em 2 partes, então que você informe lá também essa divisão, para que a comissão possa ter ciência de que as informações que estão sendo passadas, elas são complementares, tá ok, gente? Não são divergentes, são complementares. Tá bom, gente? Então, a gente passou essas informações, nós já falamos sobre formulário de inscrição, que é a primeira etapa, nós já falamos sobre o processo de encaminhamento do e-mail, né? Com as documentações comprobatórias, mais esse formulário, que é inscrito e ele é impresso, né, e assinado pelo candidato. E aí eu acho pertinente falar sobre essa terceira etapa, Jorge, né, que é a etapa da conferência dessa documentação. Então, o aluno ele mandou a documentação toda por e-mail, né, e aí ele fala assim, poxa, ok, estou matriculado, né, então já vou ingressar no IF Baiano, no curso de agronomia ou no curso de ciências biológicas, que é em Valença, né. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É assim que vai proceder? Pô, mandei a documentação, tá tudo ok, estou matriculado, né? Fala um pouquinho sobre essa terceira etapa. Como a gente iniciou essa live falando com o processo de matrícula diferenciado, que dessa vez a gente dividiu ela em 3 etapas, a matrícula do estudante fica condicionada ao cumprimento dessas 3 etapas. Ou seja, no procedimento normal, o estudante ele é convocado, ele vai na secretaria, entrega a documentação, após isso a gente emite o atestado de matrícula e pronto, o aluno está matriculado. Devido à pandemia, esse procedimento foi modificado. Inicialmente,
é preencher esse formulário, que o estudante vai colocar suas informações, vai assinar e nos enviar junto com a documentação. Aí a gente vai fazer essa análise, mas tem essa terceira etapa que o professor Emerson está falando. No momento, a gente não tem um calendário acadêmico prevendo essas atividades, o início das aulas para o segundo semestre. Mas, quando esse calendário sair, vai ter lá a previsão de quais as datas o estudante terá que comparecer à Secretaria de Registros Acadêmicos para levar toda a documentação comprobatória, ou seja, todas essas informações que ele está prestando no formulário, toda essa documentação que ele está enviando para a gente por e-mail, vai ter que ser entregue na secretaria as cópias dos originais para a gente conferir. Ou seja, a matrícula do estudante fica condicionada à apresentação desses originais junto à secretaria. Ou seja, não é enviar o formulário, os documentos e já está garantida a matrícula. Você está pré-matriculado. Futuramente, a gente vai fazer análise dos documentos que você nos encaminhou com os originais e só assim a gente vai fazer a sua matrícula. Muito bom a tua fala nesse sentido, viu, Jorge? Então, gente, para os candidatos que estão aqui agora podendo participar da live, que vocês, né, além dessa confirmação do recebimento das informações, é importante que vocês mantenham, né, se atualizado, entrando no site oficial do IF Baiano, Campus Bom Jesus da Lapa, né, também no site do IF Baiano, para poder saber quando essas atividades poderão ser retornadas, né? Vou ligar o celular aqui, viu, gente? Me perdoem. Então, assim, é importante que vocês mantenham essa informação, né, com vocês, de uma forma que vocês consigam estar sempre acessando a página oficial do IF Baiano, para poder obter informações sobre quando será feito quando ocorrerá, né, esse retorno das atividades presenciais. Nesse momento, a gente não tem informações acerca disso, até porque nós ainda estamos num período de pandemia e essa situação ainda ela não está estabilizada, né? Como todos sabem. Então, hoje, o distanciamento social é a nossa principal ferramenta. Então, a execução dessa terceira etapa, com a entrega da documentação, né, no campus, nesse momento, ela não vai ser efetuada. Então, eu queria que vocês tomassem cuidado com relação a isso, para não perder esse prazo, né? Então, quando for restabelecido, nós iremos informar nas mídias sociais, quando acontecerá o retorno dessas atividades presenciais, vai estar no site, vai estar no portal do IF Baiano, então vocês terão ciência com antecedência de quando isso vai acontecer, e aí vocês basicamente trarão essas informações que foram inicialmente repassadas por e-mail, para que a comissão do processo seletivo possa fazer, né, a validação desses documentos. Tá ok? Então, eu acho que ficou bem claro aí, Jorge, a sua fala nesse sentido, e que os estudantes tenham isso em mente aí para poder continuar nos acompanhando, tá? Tem um outro ponto, Jorge, que eu até no início da minha fala passei também para aqueles que estão acompanhando a gente, que é a manifestação de interesse, né, para a lista de espera. Até porque isso vai ter uma relação direta nesse processo de pré-matrícula e matrícula. Eu queria que você falasse um pouquinho, Jorge, sobre aquele estudante que nesse momento, né, não pôde ser contemplado nesse processo na inscrição inicial, né? Mas ele ainda tem alguma esperança de participar desse processo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é essa questão da lista de espera, manifestação de interesse, tá? Fala para eles aí. Esse edital de matrícula, ele não está fazendo previsão à lista de espera por se tratar realmente de um edital de matrícula. Mas a lista de espera, ela está acontecendo, ela abriu no site do SISU no dia 14 e vai até o dia 21. E como é que isso funciona? Quando o IF não consegue preencher todas as 40 vagas nessa chamada regular, essas vagas residuais, as vagas que sobram, a gente vai e faz um novo chamamento. E quem é que vai poder participar desse novo chamamento? As pessoas que nesse período agora, do dia 14 até o dia 21, for lá no site do SISU e clicar lá naquele íconezinho que aparece lá. Você deseja
participar da lista de espera desse curso, clicou naquele item ali, automaticamente você já vai entrar na lista de espera para o curso de agronomia. Ou seja, é de inteira responsabilidade do candidato fazer esse procedimento. Ou seja, se você não foi chamado nessa chamada regular agora, vai lá no SISU, no seu perfil, e vai estar disponível já essa opção de você colocar que deseja participar da lista de espera do curso de Engenharia Agronômica aqui do Campus Lapa. Maravilha, Jorge, essa sua fala, porque a gente teve aí, nesse processo atual, né, mais de 500 inscritos para o curso de agronomia, né, e 300 e poucos também inscritos para o curso de ciência biológica, só para as vagas, né, estou fazendo referência aqui às vagas disponibilizadas pelo Instituto Federal Baiano. Então, dessas vagas, né, desse total de estudantes que fizeram, né, essa manifestação de interesse inicial, né, só 40 serão contemplados nesse primeiro momento. Então, é importante que os demais que não puderam, né, se inscrever, né, não tiveram essa possibilidade, não foram contemplados, na verdade, né, para essa segunda fase, que é o processo de matrícula, que eles vão lá no site, né, e façam esse procedimento da lista de espera, né, vai até o dia, como o Jorge frisou bem aí, começou lá desde o dia 14 de julho e vai até o dia 21 de julho aí, esse processo de manifestação de interesse para a lista de espera, tá? Então, assim, resumindo, há ainda esperança de futuras convocações, mesmo aqueles que não foram contemplados nesse primeiro momento para a efetivação dessa matrícula, tá? Então, avisem aí os colegas, os amigos que tentaram e infelizmente não puderam ser contemplados nesse primeiro momento, que a lista de espera está aberta, né, e vai até o dia 21, tá? Jorge, nós estamos finalizando essa primeira parte do bloco, né, na live, depois a gente vai abrir também para o chat, para a gente ver se tem algumas perguntas, né, que foram aí feitas, né, realizadas pelos estudantes que estão participando da live. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as informações finais desse edital, né? O que mais você pode trazer de informações para os estudantes que estão aí nos assistindo, né, referente a esse edital, né? Já falamos sobre procedimento de matrícula, ficha de inscrição, questão do encaminhamento do e-mail, mais manifestação de interesse. O que mais você pode trazer de informações assim desse edital para que o estudante ele tenha ciência dessas informações? O edital de matrícula, ele encerra-se dizendo alguns cuidados que o candidato deve tomar, ou seja, aquele candidato tem que se certificar de que ele faz jus àquelas cotas que ele está alegando dizer ter direito, ou seja, se o candidato diz que é de colégio público, se ele se autodeclara preto, pardo, indígena, é de competência dele verificar se ele realmente faz jus àquela cota para futuramente encaminhar essa documentação. Essa parte final também do edital diz que também é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento do cronograma de todos os atos do processo seletivo. Ou seja, nós temos prazo, né? A matrícula agora, do dia 16 ao dia 21, é de inteira responsabilidade do candidato nos enviar essa documentação nesses dias. É de inteira responsabilidade do candidato verificar todas as documentações que estão no edital e enviar para a gente. O edital também ele faz a previsão que o candidato não pode alegar que não leu o edital ou desconhecer o processo seletivo, as regras que regem o processo seletivo, porque, como eu disse anteriormente, toda vez que você participa de um processo seletivo, você tem que estar ligado em tudo que o edital está falando. Principalmente para aqueles que se inscreveram em algum tipo de cota. Essa parte do edital também fala que qualquer esclarecimentos em relação ao processo seletivo, se esse edital de matrícula ele foi omisso em alguma parte ou você não entendeu, ele diz lá qual é o e-mail que você tem que acessar, esse que está passando aí embaixo do Procel, que a comissão vai dar maiores esclarecimentos sobre essa matrícula. Está passando esse e-mail, mas eu vou pedir para depois Hilda colocar o WhatsApp institucional que eu estou utilizando, que o candidato também pode entrar em contato comigo através desse e-mail. Ou seja, qualquer dúvida, qualquer problema que tenha acontecido, entre em contato com a gente.
porque o edital ele deixa expresso que qualquer problema que aconteça nesse envio de documento é a cargo do candidato, porque ele que está nos trazendo essas informações, entendeu? Ou seja, qualquer dúvida, acesse esse e-mail que está no edital, do Procel, @lapa. Eu vou pedir para ele colocar aí embaixo o WhatsApp institucional e não deixe para a última hora, porque lembrando que o último dia, o dia 21, essas inscrições vai até às 17 horas. Ou seja, vai que você não consiga emitir a certidão de quitação eleitoral a tempo, vai que caia a internet nesse último dia, entendeu? Ou seja, tenta fazer o quanto antes a sua pré-matrícula. Se der algum problema, a gente tem ainda esses dias, a gente tem até o dia 21 para resolver qualquer problema que possa ter. Maravilha, Jorge. Eu acho que a principal recomendação, gente, não deixa para a última hora, porque a última hora acontece de tudo que imaginar, né? Então, não deixem para verificar a documentação de última hora, para emitir documentação de última hora, para encaminhar. Sabe assim, a recomendação que a gente dá maior nesse sentido é que vocês tenham ciência de que é importante vocês fazerem de uma forma mais tranquila. Essa live ela veio também nesse sentido, né? De dar oportunidade a vocês a tirarem todas as dúvidas possíveis para que esse procedimento agora, né, ele seja muito mais simples do que, por exemplo, a própria realização do Enem, né? A prova do Enem que vocês já passaram. Então, o que a gente quer é que esse procedimento seja o mais tranquilo possível, porque a fase mais difícil, inicialmente, já passou, né? Então, agora vocês já se inscreveram, já tiveram, né, as suas vagas aí previamente estabelecidas, e que faça de uma forma tranquila para que vocês não passem por nenhuma situação de dificuldade, tá? Bom, Jorge, a gente, com relação às perguntas acerca do edital, né, a gente finalizou aí com essas informações, e aí agora vamos abrir uns 5 minutos aí, 5, 6, vamos ver quantas perguntas a gente tem, não estamos acompanhando aqui diretamente, vou pedir o apoio do nosso analista técnico, o Wilder. Wilder, seria um momento agora oportuno para aqueles candidatos que manifestaram aí na live, né, algumas dúvidas, se você pudesse passar para que Jorge possa verificar a possibilidade de resolver, né, trazendo esclarecimentos, tá? Ok. Boa tarde. Até o momento só foram enviadas 2 perguntas. Eu vou estar lendo a primeira, aí eu dou o espaço para Jorge responder, e depois eu faço a segunda. Pode ser? A primeira pergunta, quem fez foi Diele Cardoso. Ela pergunta se o estudante não enviar a documentação completa, ele terá a oportunidade de enviar novamente? Será notificado por e-mail pela comissão do processo seletivo ou será automaticamente eliminado? Então, no edital de matrícula, está escrito em algum item, que eu não sei qual é o item, mas tem lá. Na falta de algum documento, a comissão do processo seletivo poderá entrar em contato com o estudante para informar a eventual falta de algum documento. O que eu estou fazendo, já tem algumas pessoas que entraram em contato comigo, mostrou algumas documentações e eu encaminhei para a pessoa. Mas são 2 casos. A primeira pessoa que enviou a documentação incompleta. Se enviou a documentação incompleta e a gente informou que essa pessoa está com os documentos incompletos e essa pessoa não sanou essa falta de documentação, essa pessoa será eliminada. Agora, aquela pessoa que enviou a documentação incompleta, a comissão entrou em contato e ela enviou essa documentação que faltava, aí essa pessoa continua no processo seletivo da gente. E também aquela pessoa que enviou a documentação completa e ela, por ela mesma, verificou isso, ela manda um e-mail verificando que dessa vez está com a documentação completa e no corpo do e-mail escreve, falando, mandei um e-mail tal, só que eu notei que ficou faltando a documentação tal. E envia essa documentação completa para a gente. Mas, como eu falei, toda hora eu estou abrindo o site do processo seletivo, já estou conversando com alguns candidatos que já estão nesse processo de matrícula para verificar a documentação. O edital faz essa previsão realmente do trabalho da comissão
do processo seletivo que poderá entrar em contato com o candidato para informar a eventual falta de algum documento. Mas a comissão está trabalhando realmente para isso, para informar o candidato qualquer falha que possa ter ocorrido. Ok, obrigado, Jorge. A segunda pergunta, quem faz é Flor Braga. Ela pergunta, os alunos do subsequente podem se candidatar à lista de espera? Pode sim. Legalmente, o que é proibido é uma pessoa que esteja matriculada numa instituição de ensino pública se candidatar a outra vaga em uma outra instituição de ensino pública. Ou seja, você não pode se inscrever no IFE aqui de Lapa, trancar a matrícula e se matricular no IFE de Guanambi. Você não pode segurar duas vagas de cursos públicos em instituições de ensino, entendeu? Mas, como no caso dela é um subsequente, é um curso técnico, não há problema algum ela trancar o curso subsequente e fazer o curso de agronomia. Ok, obrigado, Jorge. Até o momento, essas foram as únicas perguntas que apareceram por aqui. Ok, né? Então, é sinal que as informações que foram passadas por Jorge, elas foram bastante esclarecedoras, né? Para que a gente tente um pouco as perguntas. Então, eu acho que a gente, Jorge, aqui cumpriu uma missão, né? De ofertar a quem nos assiste, né? Essa possibilidade de tirar dúvida diretamente contigo, que é o funcionário que está associado diretamente, né? Junto com a comissão aí, para fazer a verificação desses documentos para a efetivação desse processo de matrícula. Tá, gente? Então, nós estamos finalizando aqui a live, né? As informações foram passadas para vocês, né? Conforme já foi estabelecido, né? A gente tem aí um contato direto. Acabou de chegar uma nova pergunta. Chegou mais uma? Então, vamos abrir aí, Wilder. Fica à vontade, viu? Chegou mais uma. É Diele novamente, perguntando a Jorge, pedindo para ele esclarecer a seguinte situação. O candidato não conseguiu solicitar o histórico escolar na instituição que estudou em razão da pandemia. O que ele deve fazer? Eu acho que vai ser a situação de até muitos candidatos, isso é até comum, porque após a conclusão do ensino médio, as escolas demoram um pouquinho de imprimir esse documento, porque tem que constar todas as notas, frequência do primeiro, segundo e terceiro ano. Aí o histórico realmente demora, às vezes, 3 meses. Tem instituições de ensino aqui em Lapa que demora até 6 meses para emitir. Nesse caso, o que funciona com a gente? Uma declaração simples. Um documento do colégio assinado, um carimbo do responsável pelo registro, dizendo que o aluno concluiu o ensino médio, que estudou totalmente o ensino médio no colégio público. Basta essa informação, um documento super simples, que a gente aceita. Aí, futuramente, esse aluno pode entregar o histórico para a gente. Mas, no momento, aqueles que não têm histórico escolar, vai no colégio ou entrar em contato com a Secretaria de Educação para a emissão dessa declaração, dizendo que o aluno tal estudou o ensino médio totalmente no colégio público. Basta essa informação em um documento que a gente aceita. Agora veio mais uma pergunta aqui, na verdade é um pedido de esclarecimento de Manuela Rios, né? Ela pergunta, mas a correção dessa documentação, como novo reenvio, será apenas até a data limite de matrícula? Isso. Do dia 16 até o dia 21, o candidato vai enviando essa documentação, a gente dá o recebido, a gente vai analisar essa documentação e já fala com o candidato. Se tiver algum erro, fala, olha, faltou o documento de identidade. Ou seja, é nesse período que o documento é enviado para a gente, que a gente também já dá a resposta para o candidato. Ou o candidato vai receber o recebido, está tudo ok, ou então, se tiver faltando alguma coisa, a comissão do processo seletivo vai falar, ó, está faltando isso. Dentro desse prazo, porque a gente vai ter um prazo mais curto ainda de alimentar o sistema do SISU Gestão, que a gente vai dizer que você compareceu ao processo seletivo, que você participou e efetuou sua matrícula. Por isso que o prazo é curto. E por isso também que eu falei, o quanto antes vocês fizerem essa matrícula e enviar um documento para a gente, evita transtornos lá na frente, né? Ou seja, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail do processo seletivo ou até pelo WhatsApp, que o Hilda depois vai colocar aí na descrição.
Também, agora acabou de chegar mais uma pergunta. Eu acho que você já falou isso, mas é bom para esclarecer a questão do envio dos documentos. Quem faz a pergunta é Amanda Nascimento. Ela pergunta: cada documento deve ser enviado em um arquivo diferente ou posso enviar um único arquivo com todos os documentos? Isso. Pode enviar todos os arquivos juntos. No corpo do e-mail, você vai colocar o seu nome completo, candidato a tal, segue os documentos, RG, CPF. Inclusive, no edital, ele até recomenda que você envie tudo através de uma pasta zipada. É até mais simples fazer através de uma pasta zipada, você que conhece mais, Hilder, porque eu acho que fica mais, eu acho que fica menor os arquivos, né, quando você zipa eles. Ou seja, no mesmo e-mail você pode mandar todas as documentações. Só vai ter fragmentação do e-mail se no e-mail você não conseguir lançar tudo. Sempre prestando atenção que cada e-mail só vai comportar 7 megas. Mas não tem problema nenhum em enviar toda a documentação por um e-mail só. Ok. Até o momento, essas foram as perguntas. Prontinho. Maravilha. Se tiver mais alguma, viu, Wilson, você me interrompe. A gente prometeu aí ir na live até 1 hora, mas colocando mais uns 10 minutinhos para poder tirar dúvidas. Mas lembrando a todos que essa live vai estar disponível aí no nosso site, né, e nas nossas mídias sociais, para que vocês possam novamente ouvir, né, e tirar suas dúvidas também. Além disso, nós temos o e-mail do processo seletivo. Lembrando, outro ponto também que é importante, gente, para não deixar esquecer, tá? Não deixe para a última hora. Porque se você está lá com a documentação, e aí vamos imaginar que a documentação foi incompleta, e você mandou lá no dia 21 às 5 da tarde, dentro do prazo, você não vai ter como ter um retorno disso, porque o prazo ele já se estourou, né? Ali, né? Então, não deixa para a última hora, não. Verifica tudo direitinho. Veja o que é que pode ser colocado, adicionado de informação. Tiver dúvida, manda um e-mail, né? Manda um e-mail para que todos tenham ciência, né, de que você encaminhou essa informação e você recebeu a confirmação desse e-mail. Então, é importante receber a confirmação desse e-mail. Se você não recebeu, manifeste isso por e-mail, porque possivelmente houve algum problema nesse processo de envio. Tá bom, gente? Então, vou finalizar a live, tá? E nesse processo de finalização, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao servidor Jorge Abdon pelos esclarecimentos, tá? Foi muito obrigado essa tarde, né? Espero que os candidatos que puderam aí nos ouvir nesse momento, nos assistir nesse momento, né, tenham tirado suas dúvidas, tá? Queria agradecer também, né, a comissão local do IF Baiano, responsável pelo processo seletivo, tá? Que nos conduziu também a toda essa organização, essa formatação desta live, e também a condução dos processos de inscrição e de matrícula. Queria agradecer também a rede IF Baiano, né? Que através aí do núcleo de ingresso e também do serviço de comunicação da instituição, tá? E também, né, assim, fundamental, queria agradecer bastante aos nossos intérpretes, tá? Aqui presente Luciana, que participou da nossa live. Agradecer também a Joatan, mais uma vez, pelo apoio, né, de estar conosco aqui nesse momento. E a Marisa, né, também, nossa servidora aqui da instituição, do Campo Santo Inês. Aqui nós agradecemos também aqui a direção de Santo Inês, por ter oportunizado esse momento aqui também com Marisa, tá? Muito obrigado mesmo. E agradecer também aqui por vindo a falar. Tem mais uma dúvida? Tem uma pergunta aqui. Pode falar. Mas eu acho que essa pergunta não tem muito a ver com o assunto tratado aqui, né? Essa que está na tela, você pode ler? Vou ler. Como o aluno pode enviar as horas de estágio e até que período? Ô, Rubens, você pode mandar um e-mail para a gente, eu vou deixar um e-mail disponível, tá? Não tem relação com essa live, mas lá no Campus Bom Jesus da Lapa, você entrar lá no IF Baiano, tem o e-mail oficial e tem uma central de atendimentos, tá? Que a gente disponibilizou para que o aluno possa tirar suas dúvidas, né, durante esse processo. Entra lá na nossa página, no IF Baiano Campus Bom Jesus da Lapa,
e procura lá, viu? Tem a secretaria, tem a direção acadêmica, procura lá, a gente está disponível de segunda a sexta-feira para tirar essas dúvidas, tá bom, querido? Não fique tranquilo com relação a isso, tá? A gente tem como te ajudar nesse processo, tá? Agradecer também aqui ao Wilder Machado, que é o nosso analista técnico, né? É o responsável também pela área da informática. Muito obrigado mais uma vez. E a todos que puderam nos assistir, né? Os colegas que estão aqui também participando, né? Eu queria agradecer demais também a presença de vocês, tá? E dizer a vocês que nós estamos aqui para ajudar. Tem o e-mail do processo seletivo. Entrem em contato conosco, não fiquem com dúvidas. A gente tem como ajudar vocês, mas não deixem para a última hora, tá bom? Essa é a minha última mensagem com relação a isso. Um abraço a todos e para esses que estão nos assistindo, que vão encaminhar essa documentação e aqueles também que vão manifestar através da lista de espera, né, que a gente pode ver também no segundo momento, né? Sejam todos bem-vindos à Rede Federal de Educação Profissional, Instituto Federal Baiano de Ciência e Tecnologia. E aí a gente tem o Campus Bom Jesus da Lapa, especificamente para o curso de Engenharia Agronômica, e o curso de licenciatura, né, em Ciências Biológicas para o Campus Valença. Então, sejam todos bem-vindos. Para maiores informações, consultem aí o site do IF Baiano, o e-mail do processo seletivo, tá? Verifiquem o edital que está lá disponível. Nessa live tem todas as informações referentes a esse edital. Tá bom, gente? Um abraço a vocês, uma boa tarde, um bom final de semana e esperamos vocês assim ansiosos para ser os nossos alunos, né, nos cursos hoje destinados aí à graduação. Tá bom, gente? Um abraço a todos mais uma vez, Jorge, nossos intérpretes, Wilson, também aqui a direção geral, presente aqui o professor Geângelo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Tá bom, gente? Um abração a todos.